Boa tarde. Eu estava terminando um culto, provavelmente na época do Natal do ano passado, e lá na porta eu observei chegar um rapaz magro, de terno e com uma Bíblia debaixo do braço. Na hora, terminando o culto, o que está acontecendo? Quem será que é? Fiquei curioso. O primeiro que eu cumprimentei foi ele. Cheguei à porta, e ele disse: pastor, o senhor não se lembra de mim? E eu olhei bem para os olhos dele e me lembrei quem era. E disse o nome dele. E aí ele disse: pastor, eu faz tempo que a gente não se vê, né? Faz tempo mesmo. Então, pastor, todo esse período eu passei preso. Porque esse rapaz foi um rapaz que eu ajudei, ele era um jovem, usuário de crack. E eu ajudei, preguei o evangelho para ele, o levei para uma casa de recuperação, falei de Cristo para ele, mas ele continuou no erro, roubando o botijão de gás da própria mãe, para o consumo da droga, e depois ele ficou mais especialista no crime, foi preso. Lá na cadeia ele se lembrou das palavras que eu havia dito para ele. E ele se converteu a Cristo. E naquele indulto de Natal, o rapaz saiu, foi à igreja que ele estava vinculado, à igreja lá da cadeia. E ele foi, depois do culto da igreja dele, até o final do culto da igreja onde eu era pastor, para agradecer a minha pessoa, a minha vida, por ter abençoado a vida dele. Quantas pessoas a gente ajudou na vida e quantas foram as que voltaram para agradecer? Eu posso contar muito pouco. E esse é o assunto que a gente vai falar hoje. Que essa atitude de gratidão é muito rara. É uma atitude bastante... é para poucas pessoas essa atitude. E para isso nós vamos ler o texto de Lucas capítulo 17, versículo 11 a 19. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se, vá, a sua fé o salvou. Levante-se, vá, a sua fé o salvou. Gratidão. Jesus, diz o evangelista Lucas, o evangelista Lucas relata Jesus a caminho. E a partir do capítulo 9, versículo 51, Lucas relata Jesus decidido, sabendo que é a hora de ele ir até Jerusalém e lá cumprir a sua missão. Jesus é relatado aqui por Lucas que é já a terceira vez que Jesus está a caminho de Jerusalém. Passam-se alguns meses. E nesse percurso, em cumprimento, sabendo que lá em Jerusalém Jesus iria cumprir a sua missão na cruz do Calvário, morrer pelo pecado de todos nós, ele assim mesmo tem tempo para parar,
curar pessoas, pregar o evangelho e salvar pessoas. E é assim que Jesus passa, e não é por acaso que ele passa num povoado que era divisa de duas províncias, Galileia, Samaria, e depois, destino dele, Judeia, cidade de Jerusalém. Então ele vindo da Galileia, ele passa pela divisa com Samaria. Os samaritanos não se davam, e os judeus também não se davam com os samaritanos. E ali, não é por acaso, Jesus, o GPS de Jesus não quebrou, ele não se enganou e foi parar numa aldeia de leprosos. Jesus não fazia nada a não ser com propósito e intencionalidade. Com certeza, Lucas nos mostra com toda certeza que havia uma intencionalidade, um propósito para que Jesus passasse por ali, por aquela aldeia. E de fato, é ali que ele encontra-se indo para Jerusalém com 10 homens leprosos. O próprio Lucas diz que Jesus andou pela terra fazendo bem e curando os oprimidos pelo diabo. É essa a caminhada do nosso Senhor Jesus. E ele ainda continua, através de você, a fazer o bem e a curar pessoas, a levar esperança para todos que precisam dele. Muito bem, eu quero falar aqui com o objetivo da gente sermos nós pessoas gratas, agradecidas e louvarmos a Deus, que existe um movimento para isso. Um movimento, primeiro, que olha para nós, depois que olha para Cristo, depois olha para nós de novo e vê o que Deus está fazendo na nossa vida. E, por último, retorna o olhar com decisões de retorno para Ele. Muito bem. Para que nós possamos, a gente vive num mundo onde o centro é o homem, o humanismo. Tudo é para mim, eu é que importo. E a gente acaba assim, eu consegui isso porque eu tenho capacidade, são os meus esforços, minhas habilidades. Olha só quantos anos de faculdade, de treinamento, quanto suor, transpiração, eu mereço. E a gente quase que diz para Deus, eu vou agradecer, mas o senhor, não foi o senhor que foi trabalhar lá para mim. E nós temos uma tendência muito, muito grande de sermos ingratos, de não destacarmos e agradecermos a Deus, porque é Ele que tem nos sustentado, é Ele que tem nos abençoado. Gratidão, portanto, é um artigo em extinção. Em primeiro lugar, portanto, eu quero convidá-los a pensar na miséria do ser humano. Esse ser humano que toda hora tem que ir para psicólogo para tirar a culpa dele, porque ele não pode ter culpa, ele tem que estar bem, ter autoestima boa, Mas eu quero convidar ao contrário, e talvez você vai ficar com raiva de mim hoje. Porque esse movimento de gratidão começa primeiro por um olhar para si, para o seu coração, e ver quem você é. Bom, ali 10 leprosos chegaram até Jesus. Jesus entrou naquela aldeia e rapidamente 10 leprosos que eu tinha ouvido falar de Jesus, da fama de Jesus, Jesus já havia curado, inclusive no começo de Lucas, ele relata que Jesus curou um outro leproso, tocando nele. 10 leprosos se dirigem até Jesus, e isso não é um acaso. Jesus está diante de pessoas que estão sofrendo há muito tempo. A lepra, gente, é uma doença que há muitos anos, há muitas décadas, séculos, milênios, é uma doença terrível, que mutila as pessoas, que segrega as pessoas. É uma doença terrível. E aqueles homens estavam segregados, separados da comunidade. Eles estavam lá para morrer, para se acabar. Mas quando eles viram Jesus, acendeu a esperança neles. A presença de Jesus, quando chega num lugar, é para acender a esperança mesmo. Eu queria trazer uma imagem, mas quando eu fiquei vendo as imagens de pessoas leprosas, eu fiquei, não vou chocar ninguém. Não vou usar um drama como esse, porque é horrível. Uma imagem de uma pessoa leprosa é terrível. Deve despertar misericórdia em cada um de nós.
O texto de Levítico, capítulo 13, é onde, se a pessoa percebia que estava leprosa, ela deveria se apresentar ao sacerdote da sua aldeia, da sua região, da sua cidade, e ele então fazia um diagnóstico e dizia: você está leproso, ou seja, você está impuro. Impuro. A palavra lepra, tanto em hebraico como em grego, ela envolve uma série de doenças de pele. A lepra no Antigo Testamento não se refere somente à conhecida nossa hanseníase, mas também a várias doenças de pele, incluindo bolor. Sabe aquele fungo? Bolor na parede, fungo em objetos, em roupa, já era considerado lepra. Tinha que tomar toda a providência para que não houvesse então ali a contaminação. Na verdade, tudo o que tirava a integridade e a perfeição era considerado lepra. A própria irmã de Moisés, a Miriam, por falar mal do seu líder, do seu irmão, ela ficou leprosa. Porque tinha um sentido de maldição também. Precisou da intercessão do irmão, do Moisés, para ela ser curada. O texto diz que, antes disso, como eu não sou médico, não entendo quase nada de saúde, eu tive que pesquisar lá no Mestre Google, né? E aí descobri o seguinte, que o Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de casos de hanseníase, segundo a Organização Mundial da Saúde, perdendo só para a Índia. Em 2011 foram 34 mil novos casos de doença. Não é tão... é bastante assustador. Perdendo para 127 mil casos na Índia, que é 5 vezes maior do que o Brasil. Então não é uma situação de saúde, calamidade de saúde tão distante assim. Esses leprosos, então, chegaram, cumpridores da lei que eles eram, eles se aproximaram de Jesus, mas ficaram à distância, porque assim a lei mandava. Bom dia. Que bom dia? Bom dia nada, que vida miserável que a gente leva. Olha só aquela nossa amiga, perdeu a orelha. Olha só aquele menino, ele perdeu o dedo. Olha só, aquela pessoa que está chegando agora, quantas manchas brancas. E aquele outro que perdeu o nariz, que horrível. A gente chega próximo das pessoas, a gente tem que chegar fazendo barulho, com um sinetezinho. Que horrível, que bom dia é esse, meu amigo? Que vida miserável é essa? E quando a gente chega, a gente tem que gritar para as pessoas: impuro, impuro, leproso. Você pode imaginar que vida triste, que vida terrível que esses 10 homens levavam. Eu vagamente posso imaginar. Mas quando se aproximaram de Jesus, como a lei mandava, eles deveriam gritar: impuro, impuro, para que as pessoas se afastassem deles. Ao invés de eles gritarem isso, eles disseram: Jesus, mestre, tem piedade ou misericórdia de nós. 3 palavras poderosas. Jesus, mestre, mestre. Se submeteram ao mestre, a Jesus, e disseram: tem piedade de nós. E aí, meu querido, você pode dizer assim: mas o que eu tenho a ver com isso? Eu não sou leproso. Lepra na Bíblia tem um significado, tem um simbolismo. Lepra na Bíblia simboliza o pecado, é a figura do pecado. Há uma história que as crianças ouvem pelo menos na escola dominical de crianças aqui, Chácara Kids, que é a história do general Naamã, o herói de guerra da Síria. Quando ele passava na rua, no seu cavalo, todo mundo olhava e dizia: quero ser como ele. Olha só,
um homem vitorioso, cheio de glórias. E ele era herói. Mas quando Naamã chegava em casa, tirava a sua armadura, ia para o interior da sua casa e olhava para o seu corpo, ele via que o seu corpo estava fadado à morte, porque ele tinha lepra. Como nós, cheirosos, bonitinhos, aparentemente parece que está tudo bem na nossa vida, mas quando a gente vai diante de Deus e abre o nosso coração, a gente vê quanta coisa ruim tem, quantas mazelas tem, quantas doenças tem, quantas enfermidades tem, quanta lepra há dentro de nós que precisa ser curada. Mas se a gente se basear apenas pela nossa máscara, pela nossa armadura, pelo cumprir do papel, quando Silas chega lá, não é o reverendo, não é o pastor, não é o líder, não é nada, é uma pessoa que precisa de clamar: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, que precisa dizer: tem piedade de mim, Senhor. Você pensa que seria tão bom assim se não fosse a graça de Deus ter alcançado você? Engano. Se você está aqui, nesse lugar, com o coração todo voltado para Deus, é porque Deus alcançou você. Não foi porque você mereceu. O pecado, então, a lepra, que na Bíblia é a figura do pecado, tem alguns significados. Por exemplo, a lepra é incurável. Todos sabiam, agora já não é mais assim, mas era incurável, né? Então a lepra é símbolo do pecado, porque o pecado também é incurável. Não adianta você fazer boas obras. Não adianta ser bonzinho. Ah, pastor, eu não mato, não roubo, não bebo. Então quem sabe se Deus é que tem a obrigação de me abençoar. Porque eu sou bom. Não, o pecado é incurável. Não é pela nossa bondade que a gente vai ser curado, mas é pelo poder do sangue de Jesus. O pecado, a lepra, assim como o pecado, segregam. Uma pessoa leprosa não podia ficar mais no seio de sua família. Jamais poderia adorar no templo, aonde, naquela época, eles consideravam que era a presença de Deus. Portanto, um leproso estava excluído da presença de Deus. Jamais um leproso poderia estar num ambiente como esse, como o nosso. Ele teria que ficar morando num leprosário, como no Brasil já existiu, talvez existe até hoje, né? E alguns países, como por exemplo, na França, no século XIV, o rei da França proibiu que um leproso entrasse em Paris. Segregados. Assim como o pecado nos afasta da família. O pecado afasta da esposa, do marido, afasta dos filhos. O pecado afasta você dos amigos. O pecado afasta você da sociedade. O pecado nos torna desumanos. O pecado nos afasta de Deus. Segrega. Assim como a lepra também deixa a pessoa insensível à dor. Então, por exemplo, a pessoa está cozinhando, queima o dedo, porque queimou o dedo, e como ela não sente a dor, ela deixa o fogo queimar o dedo. E ali vai formando uma ferida até que o dedo cai. A lepra torna a gente insensível à dor. Assim como... Você sabe como é que se cozinha um sapo? Bom, eu imagino que se colocar um sapo dentro de uma panela com água fria, ele já pula, né? Mas diz a história que você cozinha o sapo colocando ele numa panela de água fria. Põe para aquecer devagarinho, à medida que a temperatura da água vai aquecendo, ele também vai se adaptando àquela nova temperatura, até que uma hora ele está cozido, né? Morreu. Assim também o pecado. A gente diz: não tem nada demais, todo mundo faz, é normal. E a gente vai se acostumando com a temperatura do pecado. Quando a gente percebe, a gente já está engolido por ele, está morto espiritualmente. A lepra tem esse poder, assim como o pecado. Contagia. A lepra contagia. Se a gente não estiver esperto, estiver abraçando a lepra espiritual, estiver se esfregando na lepra espiritual, a gente vai se contagiar espiritualmente e vai também entrar nesse processo de degeneração espiritual. E a lepra era vista como uma maldição, um castigo. Assim como a Bíblia diz que
O salário do pecado é a morte. Mas a misericórdia de Deus tem que ser clamada. Senhor, tem misericórdia de mim. É essa a nossa oração. Isaías nos choca dizer isso. Somos como impuro. E ele está se referindo a pessoas que tinham fluxo de sangue, pessoas que tinham tocado no morto, era considerado impuro, e pessoas que tinham uma doença de pele chamada lepra, como essa. Ele diz, nós somos como impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Uma vez eu fiz uma pesquisa, uma exegese, um estudo dessa expressão, trapo de imundícia. E essa palavra, vocês vão ficar chocados, mas ela significa absorvente. Sabe, o absorvente que a mulher usa na antiguidade, era um trapo, chamado de imundícia por causa do sangue. Essa imagem é horrível. Mas olha, se eu tentar maquiar o morto, não vai adiantar nada. Está morto. E Efésios diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o pecado tem esse poder de mortificar a nossa relação com Deus e com as pessoas. Isaías tem razão quando diz isso. E é essa consciência do olhar para nós e ver, Deus, tem misericórdia de mim. Todo mundo pensa que eu sou bonzinho, mas eu não sou. Todo mundo pensa. Em outra situação eu talvez agiria diferente. Se não fosse a tua graça e a tua misericórdia. A alma do homem é miserável. Esse é o movimento, queridos. Começa com esse clamor por misericórdia. A gratidão começa com esse olhar sincero para si mesmo. Sincero. Depois, esse olhar, não um olhar que se deprime. Não olhe muito tempo para você mesmo. Porque se eu olhar muito tempo para os meus fracassos, para os meus medos, para as minhas fobias, para as minhas angústias, para o meu eu, para quem eu sou, eu desisto, eu desanimo, eu fracasso. E então eu tenho que, ao olhar para mim e ver quem eu sou, olhar para Cristo e dizer, Senhor, tem misericórdia desse que está aqui. Tem misericórdia. E um terceiro olhar, um olhar honesto, que reconhece a condição espiritual da alma, nos leva a buscar e viver a misericórdia de Deus na nossa vida. Primeiro momento, a gente mostra então que para chegarmos ao ponto de gratidão, a gente tem que reconhecer quem a gente é. Sem máscara, sem maquiagem, quem nós somos. Depois, olhando para Cristo, reconhecermos a graça e a misericórdia dele que pode agir em nós e transformar a nossa vida. Assim é que, quando esses 10 homens chegam à distância e pedem misericórdia, Jesus olha para eles, Jesus não vira o rosto. Quantos de nós, diante de uma pessoa deformada, uma pessoa que na esquina pede dinheiro para a gente, um cabelo tudo bagunçado, cheirando bebida, a gente vira o rosto, mas Jesus não vira não. Jesus não vira o rosto para aquele que está desprezado, para o miserável, para o coitado, para o que está sofrendo, para o angustiado, para o sem esperança. Jesus olha para eles. Se nós somos discípulos de Jesus, o que temos que fazer? Dar atenção para quem sofre. E Jesus não somente olha, mas ele olha com compaixão. E ele fala, e ele diz. E eu me lembro de um rapaz que encontramos no cruzamento ali de uma das nossas ruas. Ele estava sem camisa, todo queimado. Como é que era o nome dele, você se lembra? Todo queimado. Esse moço pedia dinheiro. Sem camisa, naturalmente, para chocar a gente. Para criar-se um clima e receber
Era o marketing dele, né? Abrimos o vidro, conversamos com ele, perguntamos, falamos com ele. Depois a gente também teve uma visita, sem, por acaso, entre aspas, né? Ele já alcoolizado. E ele então foi encaminhado pela minha esposa, que é assistente social, né? Encaminhado para uma casa de recuperação. O moço todo deformado, ele era humilhado pelos amigos, abusado naquela situação de morador de rua. Jesus olha e fala para essas pessoas. Ele diz, porque ele é o verbo da vida. Lá na criação, ele falou e aconteceu. Ao vê-los, Jesus disse, mas disse o quê? Ele diz exatamente o que a lei de Moisés determinava. Quando uma pessoa era abençoada com a cura, ela teria que ir até o sacerdote. E como aqui, dentre esses 10, provavelmente um não era judeu, eram sacerdotes diferentes. Então ele diz, vão mostrar-se aos sacerdotes. Era isso que dizia o livro de Levítico, capítulo 13 e o 14. Especificamente o 14. Mostre, porque o sacerdote servia de um fiscal de saúde. Era ele que ia dar o diagnóstico. Mas veja bem, Jesus então está seguindo a lei e diz, faça isso. E diz o texto que, e esse é um outro movimento, é o movimento da fé. Tem gente que vai ao médico, reclama, clama, pede ajuda, o médico faz um prontuário e diz, olha, é esse o remédio, são esses os procedimentos, é isso que você tem que fazer. A gente pega e esquece a receita, a orientação médica na gaveta. Então para que foi no médico? E depois fica reclamando. Não é isso, a nossa proposta não é essa, olhar para nós, nos sentirmos deprimidos, sairmos daqui desanimados, não. E não é só também a de orar, clamar, mas aquela de obedecer o que Jesus diz. Você é discípulo de Cristo, siga o que Ele manda. Ele tem certeza no que diz, Ele é Deus. Siga as suas instruções, e foi o que eles fizeram. E veja só, enquanto eles iam, foram purificados. Observe que a palavra não é curado, mas purificados. Porque purificados é mais do que curado. Como eles eram considerados leprosos, eles estavam considerados pela sociedade impuros, não podiam se relacionar com ninguém. Mas veja bem, Levítico capítulo 14, descreve todo um procedimento cerimonial. Então chegava lá, ô sacerdote, eu fui curado. Ele checava, de fato você foi curado, Silas. Muito bem. Então vamos lá, traga 2 rolinhas, um pano vermelho, um pau de cedro, mais uma coisa, outra coisa lá e tal, vamos fazer um ritual, mata uma pombinha, derrama o sangue ali, solta outra ave e tal, e era todo um ritual para ser purificado. Mas Lucas, propositalmente, usa a expressão foram purificados. Por quê? Porque quem o fez, quem o declarou, não foi o sacerdote, mas foi o sumo sacerdote, Jesus Cristo. A gratidão precede ao seguinte movimento: olhar para si. Olhar para as nossas misérias e pedir misericórdia. Vai e clama por misericórdia. Você já fez isso? Porque se a gente não fizer isso, a gente vai reclamar. Pedir misericórdia é diferente. Murmurar é diferente de pedir misericórdia. Vai e obedece. E, por fim, olha para si e vê a graça de Deus. Enquanto eles iam, eles foram purificados. Enquanto eles iam, a graça de Deus agiu na vida deles. Enquanto você obedece a palavra, a graça de Deus opera em você e age purificando, renovando, transformando. E voltar, por fim, para agradecer. Esse tema, gratidão, é muito interessante. E aí eu me lembro
há muitos anos atrás, quando eu comecei o meu ministério na cidade de Apiaí. E eu falei hoje de manhã sobre Apiaí da Ribeira. E alguém daqui depois me disse, olha, eu conheço essa cidade. Fica na divisa com o Paraná, a 300 quilômetros daqui. Lá foi que nasceu o meu filho, aliás, nasceu aqui, nós fomos para lá e moramos 3 anos lá. Já no final, no 3º ano, eu fui pregar numa cidade chamada Itaporanga. Nós tínhamos um filho, pequeno, que hoje está não tão pequeno assim, grande, forte, mas ele precisava de uma babá. E nós contratamos uma moça que morava num bairro muito pobre. Ela era uma menina quase que sem instrução. E ela aprendeu muitas coisas com a Raquel, minha esposa. Ela gostava demais da Raquel. Ela era muito grata a Raquel. E um dia, lá em Itaporanga, já sabendo que eu viria para Campinas, eu acho que foi a dona do hotel, que era presbiteriana, perguntou para ela, o pastor e a Raquel vão para Campinas, você vai junto com eles? E ela disse, eu gosto muito da Raquel, eu sou muito grata a Raquel, eu vou com a Raquel até para o inferno. Aí a Raquel disse, não, vai sozinha para o inferno, eu não vou não, eu vou para o céu. Gratidão, gente, faz a diferença. A gratidão que faz a diferença não é aquela de a gente chegar assim, ô Jesus, valeu, hein, brigadão, hein. Não é essa gratidão que Lucas descreve no retorno de uma pessoa. Diz que um deles, quantos eram? Eram 10. Um deles, quando viu que estava curado, viu de novo a palavra, ele abriu os olhos da fé, para ver que ele estava curado. Não somente a cura física, mas algo de novo aconteceu no seu coração. Marina da Silva conta, num dos artigos, testemunho dela, que quando ela foi para a igreja, ela foi pedir uma cura. E foi lá, na ida para pedir uma cura, que ela encontrou a salvação em Cristo Jesus. Esse homem viu que estava curado, ele percebeu, e os outros não perceberam? Talvez estivessem tão preocupados em cumprir um ritual, em correr para o templo onde Deus não estava mais, onde a presença de Deus já não mais fazia, a cumprir um sistema religioso falido, mas eles estavam atrás de alguma coisa, preocupados, quem sabe, em cumprir logo esse ritual religioso e voltar para ganhar o tempo que haviam perdido longe dos seus familiares, dos seus negócios. Estavam purificados, podiam voltar, mas eles se esqueceram de olhar e ver o que Deus fez no coração deles. Agora, esse que voltou, queridos, ele voltou porque ele percebeu que a lepra é incurável. E se sabia naquela época que somente Deus poderia curar a lepra. E se alguém fosse curado da lepra, dessa enfermidade, é porque o Messias havia chegado. Quando este homem volta, ele volta com essa consciência. Eu encontrei o Messias. O sumo sacerdote, que é nada, o que eu preciso ir lá falar com o sacerdote? Esse é o verdadeiro sumo sacerdote. O que eu vou falar com o encarregado se eu posso falar com o chefe? É ele, o sumo sacerdote, e ele voltou. Jesus, então, havia curado e ele volta. Quando ele viu que estava curado, ele voltou louvando a Deus em alta voz. Quando ele clamou, vocês não imaginam que ele clamou baixinho, né? Um dos efeitos da lepra é afetar as cordas vocais. Imagina o esforço que esses 10 leprosos fizeram. Jesus, mestre, tem piedade de nós. Mas na mesma altura, no mesmo tom que ele clamou por misericórdia, agora ele louva a Deus. Quantas vezes a gente, quando está em desespero, que até o ateu crê em Jesus quando está em desespero, né? Crê em Deus, né? O avião está caindo, oh meu Deus, né? Ele volta para louvar a Deus em alta voz. Mas quantas vezes a gente é abençoado?
Antes da gente ser abençoado, a gente clamou, chorou, levantou a mão, gritou. Mas depois que a gente recebe a bênção, a gente vem, obrigado, Jesus. Fala baixinho, né? Quando alguém pergunta lá no nosso emprego, para os colegas, a gente diz, o médico foi muito bom, o remédio, o meu esforço, o advogado, o juiz. E Deus? A gente esquece de glorificar a Deus, porque foi Ele que fez. Há 4 movimentos de gratidão que demonstram nesse texto que foi mais do que um valeu, Jesus, muito obrigado, Jesus, por educação. Foi mais que isso. Primeiro é que Ele volta. Voltar pressupõe parar o que você está fazendo, fechar a agenda. Priorizar a agenda, fazer uma nova agenda. Quantas vezes a gente está sendo sugado pelas demandas da vida? E eu tenho que agradecer a Deus, mas não vai dar tempo. Está perdendo com isso. O segundo movimento é glorificar a Deus em alta voz. É o louvor. Como é bonito quando um povo como esse, que se chama pelo nome de Deus, louva com a sua voz. Canta. Né, Wagner? O dirigente aqui na frente fica até mais animado. Quando as pessoas cantam, com vibração, com gosto, porque tem um motivo para dizer isso, para glorificar. Uma vez tinha um moço, que até se tornou um líder da igreja, lá atrás, e ele então batia o pé e glorificava e gritava. E eu disse, opa, aqui é a igreja presbiteriana, né? Cheguei até ele e ele disse, pastor, o que Deus fez na minha vida eu não consigo ficar quieto. Eu tenho que glorificar. É louvar. Não um louvor xoxo, um louvor água morna, mas um louvor que sai do nosso coração e que pode não cantar muito afinado, pode não cantar nem alto, mas vibra dentro de nós, porque a graça de Deus agiu na minha miséria e algo novo aconteceu. Tremendo isso, gente. Mas não é só isso. Se vocês se lembram, da outra vez que eu estive falando aqui sobre adoração, a palavra adoração significa submissão, entrega, total entrega. Então, quando esse homem viu Jesus, ele adorou em alta voz e se ajoelhou diante dele. Se ajoelhou diante dele e o adorou. E ficou ali, adorando, como o judeu fazia, como alguém daquela época adorava. Isso significa submeter-se. Não adianta a gente dizer, valeu Jesus, muito obrigado. A gratidão que nós estamos falando é, Jesus, eu entrego a minha vida, porque o Senhor salvou a minha vida. Eu era escravo. Eu era escravo do pecado, mas agora eu sou livre para te seguir. Por fim, o movimento de gratidão, de reconhecimento. Quem é que fez? Ele não reconhece isso diante do sacerdote, ele reconhece isso diante nada menos, nada mais do que o autor de toda a criação, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o supremo e soberano Deus, estava ali naquele lugar. A presença dele não estava no templo, a presença dele estava naquele lugar, naquela aldeia, na divisa entre Galileia e Samaria, e é lá que ele tinha que estar. Aonde é que eu tenho que estar, gente, para agradecer? Aonde a presença dele se revela, se faz abençoadora. E ali é que aquele homem estava. Vem a bomba. Lucas joga a bomba. O improvável aconteceu, a bomba está aí. Quem era? Era um samaritano. Talvez você não entendeu muito bem, porque muitos de nós não sabem muito bem essa história da briga entre samaritano e judeu. No tempo em que o reino da Síria dominou as 10 tribos do norte, ele deportou muitos daquela região, misturou, gerou casamentos mistos ali, misturou a religião. Então o povo samaritano ficou um povo impuro, um povo misturado. E os judeus se vangloriavam de dizer, não, nós somos puros. O fariseu então dizia, eu jejuo 3 vezes ao dia, dou o dízimo, eu sou bom, cumpro a lei, cumpro as regras, não preciso de nada.
A Bíblia diz que Jesus não veio para os doentes, para os sãos, né? Ele veio para quem? Para os doentes. A quem será que Jesus queria atingir com essa bomba? Então, um samaritano. E eu estava dizendo, talvez, se fosse católico, o padre diria, 9 eram católicos, 1 era protestante. Se fosse presbiteriano, a gente diria, 9 eram presbiterianos, ingratos. 1 era pentecostal. E hoje de manhã, aí eu também disse, e aí se tiver algum argentino aí, por favor, não me bata, tá? 9 eram brasileiros e 1 era argentino. Mas alguém de manhã disse, pastor, o senhor não falou dos times, né? 9 eram corintianos e 1 era palmeirense. Mas como eu sou palmeirense, então 9 eram palmeirense e 1 era corintiano. Ou então 9 eram bugrino e outro era... Dá para entender? Jesus quer chocar. Jesus quer acordar aqueles fariseus. Agora, se você ler o versículo 20, a quem é que Jesus está falando? No versículo 20, fariseus perguntam para Jesus, é esse o tempo em que vai restaurar o reino? Na verdade, se ele começa falando para discípulos, agora ele está falando para fariseu. E quem são os fariseus hoje? E muitas vezes eu perguntei, será que eu não estou sendo mais discípulo de fariseu do que discípulo de Jesus? Quando estamos tão voltados para o que nós fazemos, para as nossas boas obras, para quem somos, e esquecemos de olhar para nós e ver as nossas misérias, e com isso clamar e pedir as misericórdias do Senhor, e ver a graça de Deus operar na nossa vida, e nós voltarmos para Ele dizendo, muito obrigado, eu me rendo a Ti, eu quero ser Teu seguidor, porque o Senhor fez uma grande obra na minha vida. E o resultado disso, dessa fé, porque você tem fé? Você acredita? Acredita em Deus? Sabe o que diz Tiago? Grande coisa. Até o diabo crê. Tiago diz, até o diabo crê e treme. Tem gente que é mais descrente que o diabo, né? Que crê, mas não treme. Agora, a gente tem que ter fé para viver. Mas existe uma fé. Então, suponhamos que eu tenha várias chaves aqui, mas uma só é a chave que vai abrir a porta do meu carro ou da minha casa. Só existe uma fé, que é a fé salvadora. E esse homem, o improvável, religiosamente improvável, politicamente incorreto, é o cara que não deveria estar lá, o samaritano, o argentino, o palmeirense ou o corintiano, que estava lá, era ele. Esse, Jesus viu que ele tinha uma fé salvadora, uma fé diferente. E aí o que Jesus diz? Levante-se, vá. Outro movimento, levante, vá. A tua fé te salvou. Quando nós voltamos em gratidão por tudo quanto Deus tem feito, somos mais abençoados ainda. Não saímos de lá de mãos vazias. Saímos de lá com vá, a tua fé te libertou. Vá, a tua fé te salvou. Vá, a tua fé tem te salvado. Para refletir. E aí eu peço que os músicos já se posicionem. Para a gente chegar a esse ponto de realmente a gente demonstrar gratidão. E não ser mais um por educação. Ô Jesus, valeu, hein? Beleza, Jesus. Mas, de fato, ser grato, a gente precisa ser honesto conosco mesmo. Que a gente tem afirmado muito a nossa bondade. E nós não somos tão bonzinhos assim, não. É só pisar no calo que a gente já percebe, né? A pessoa tão boazinha, tão maravilhosa. Pisou no calo, já revela-se. Mas Deus conhece a gente do jeito que a gente é. Ele não nos julga e nem nos despreza. Ele quer exercer a graça e a misericórdia na nossa fraqueza. Reconheça a sua miséria espiritual. Perceba, portanto, a presença de Jesus. Ele está aqui agora.
E cada vez que você clamar, não precisa ser na divisa das províncias da Galileia com Samaria. Ele está aqui agora e em qualquer outro lugar que você clamar. Clame por sua piedade, a sua misericórdia. E por fim, não se esqueça de retornar a Ele para entregar a sua vida. Essa é a gratidão que Ele quer. Não somente um papel onde a gente escreve, muito obrigado, Jesus. Mas Ele quer o nosso coração. Ele quer o centro da nossa vontade. Jesus, Ele quer ser adorado todos os momentos da nossa vida. Volte e renda-se a Jesus em adoração. Feche seus olhos agora. Eu queria pedir que você tivesse um tempo para olhar para si. Eu não sei. Não sou adivinho nem profeta. Mas você sabe, e Deus sabe. Pare de sofrer. Pare de maquiar. Você precisa, não de autoajuda, mas de ajuda do alto. Confesse a Ele seus medos, suas fobias, suas angústias, seus temores, seu sentimento de fracasso, seu sentimento de superioridade. Confesse a Ele seus pecados de inveja, seus pecados de maldade. Confesse a Ele. Diga: Jesus, tenha misericórdia e compaixão da minha alma. Transforma-me. Transforma-me. Eu quero ser um teu adorador. Eu quero render a minha vida a Ti. Em nome de Jesus. Amém.